parcerias na regularização de imóveis. Se eu te contar que a partir do momento que você tiver parceiros, o seu jogo realmente vai mudar na regularização e você sai ganhando o seu parceiro e também o seu cliente. Fica aqui no vídeo que eu vou te dar algumas dicas essenciais e por que você realmente deve ter parceiros fortes no seu dia a dia. Olá, meu querido, eu sou Larissa Nascimento, engenheira civil, e esse canal é para você que quer faturar alto com regularização de imóveis. Antigamente era normal você contratar um profissional e ele fazer tudo, desde o começo de uma regularização até o final. Porém, cada vez mais os processos estão mais burocráticos e também a gente tem cada vez uma demanda maior. Então, eu que fazia todos os processos, eu fazia o projeto de uma construção, fazia a execução e depois encaminhava ali para a regularização, tanto em Receita Federal, registro de imóveis. Hoje eu não consigo mais abraçar tudo isso e a cada passo desse tem uma atualização, tem uma dificuldade diferente, onde eu preciso realmente, eu ou o meu escritório, fazer um estudo, depender muitas horas de trabalho que começa a não valer mais a pena. Com o passar dos anos, a gente foi entendendo que quando a gente tem uma especialidade sobre algum assunto, a gente consegue ter muito mais clientes e clientes que pagam valores maiores por esse serviço especializado, porque ele realmente não vai se incomodar sobre aquele tema em específico. Então hoje a gente tem o leque de regularização de imóveis muito grande, que começa com a regularização lá da propriedade, daquela matrícula, depois vai para o terreno, depois vai para a construção. E quando a gente tem diversos problemas referente ao imóvel, eu, como engenheira civil, às vezes não vou conseguir atender tudo. Por exemplo, se eu começo com um problema lá de propriedade, então o cliente ele não é realmente proprietário daquele terreno, daquela matrícula, o que eu preciso olhar? Eu preciso ver se cabe um uso capião, por exemplo. O uso capião eu não consigo fazer, precisa ser um advogado. Se eu não trabalho com a Receita Federal, por exemplo, talvez eu tenha que contratar um contador ou alguém que realmente trabalhe nesse âmbito depois para regularizar a obra lá na Receita Federal, que é lá no final, né, quase no final da regularização. Então entende que são vários profissionais que podem atender um mesmo cliente. Se eu preciso de um projeto topográfico, eu preciso contatar um topógrafo. Então, ali que começam as oportunidades de parceiros. Em um caso aí muito complexo, você precisa acionar pessoas a mais. Então, esse cenário de você ter vários especialistas trabalhando em um caso é cada vez mais frequente, normal de acontecer. E como isso vem tendo uma frequência, o que as pessoas, os profissionais acabam colocando ali, até no seu portfólio, que eles atendem, eles entregam esse processo pronto para o cliente, porque ele não vai precisar contratar outras pessoas. Só que para eu entregar isso para o cliente, eu preciso ter pessoas que atendam o meu cliente junto comigo. Então, por exemplo, esse caso do uso capião, eu vou precisar chamar um advogado. Mas justo para essa situação é eu ter um parceiro advogado onde ele vai conseguir me auxiliar e eu vou conseguir passar para ele nesse mesmo contrato, digamos assim. Assim como um topógrafo, eu consigo alinhar com esses outros profissionais. Então, antes que eu iria atender o cliente, às vezes só em um serviço, eu consigo ampliar esse meu serviço, entregando para ele uma solução completa com esses parceiros. Tá, Larissa, mas como que eu vou achar esses parceiros? Como que eu vou oferecer esse serviço para eles? Aqui é muito importante que você tenha realmente um nicho, né? Você tenha algo que você é especialista. Se você trabalha com regularização de imóveis, eu te indico alguns serviços em específicos que eu trago aqui no meu canal, sempre atualizados, como Receita Federal, registro de imóveis, regularização de condomínio, esses assuntos bem específicos que você pode atender, assim como eu atendo somente isso aqui no meu escritório. Para isso, para você se manter atualizado, tem um botão inscrever-se aqui.
clica nele e acompanha o nosso canal que você vai entender sobre esse nicho específico. A partir do momento que você tem uma solução para um problema ali do seu cliente, então, por exemplo, você trabalha com a regularização lá na Receita Federal. Você começa a divulgar realmente esse serviço para atender o cliente final. Ótimo, é isso que a gente quer fechar clientes. Porém, é muito importante que você informe a outros profissionais. Aqui você não precisa só ir para um advogado que trabalha com direito imobiliário. Você não precisa só ir para um contador informando que você faz esse serviço. Aqui você consegue ter outros parceiros que são concorrentes, entre aspas, concorrentes de você. Então, se você é um engenheiro civil, você pode sim oferecer esse trabalho em específico para o outro engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, profissionais que estão ali na mesma área, porém, por muitas vezes, eles não atendem esse serviço em específico. Aí que começa a sua parceria. Então você tem esses parceiros onde você fala, olha, eu sou especialista nessa área, se caso você não atenda, ou você queira passar algum caso do seu cliente, a gente resolve aqui em conjunto realmente. Da mesma forma, quando você não atende um determinado serviço, você faz essa troca, você passa para o seu parceiro. A partir do momento que você começa a fazer essa troca, você tem parceiros ali realmente específicos, que eles confiam no seu trabalho, que você confia no trabalho deles, você começa cada vez mais ter mais clientes sem até divulgar, porque você começa a ter realmente um ciclo onde você vai indicando clientes, eles vão indicando clientes para você. E você começa a ter uma recorrência de clientes que por muitas vezes eles nem iam te conhecer se não fosse uma indicação. Aqui é um pensamento chave que você tem que ter. Na regularização de imóveis, é muito difícil a gente captar cliente através de divulgação em outdoor, divulgação em rádio, porque essa divulgação, ela vai atender sim um público grande, mas a pessoa que vai contratar um outro profissional para resolver o imóvel dele, para regularizar o imóvel dele, tem que ser uma pessoa de confiança que ele vai contratar. Então, o que acontece, e você pode aí deixar até nos comentários me confirmando se é o que realmente acontece aí na sua região, que os clientes vêm, a maioria, por indicação. Quando você tem os clientes por indicação, porque o cliente final, ele vai confiar esse imóvel dele, esse bem com valor bastante agregado, em uma pessoa que ele confia, ele vai contratar quem o advogado dele indicar, quem o outro arquiteto dele indicar. Entende que quando você tem esse círculo de indicações, o cliente vem e fecha com você. Ele não vai ficar, às vezes, até pedindo outros orçamentos, porque ele vai confiar em quem ele teve a indicação. Então essa é a chave para você ter ali clientes recorrentes, sempre um serviço aí batendo na sua porta. No começo não é fácil, mas você precisa falar, você precisa conversar, fazer network, fazer essa divulgação nas suas redes, conversar com quem se formou com você, com quem você tem ali conhecimento na sua cidade, que trabalha nesse mesmo ramo, digamos assim, e oferecer o seu serviço em específico. Em resumo, você precisa ter uma especialidade e falar com as pessoas, divulgar o que você é especialista. Assim, quando você vê, você nem mais divulga para o cliente final e você sempre tem cliente. É excelente, é um dos meios de marketing, digamos assim, aqui do nosso escritório, é um meio de captação aqui do nosso escritório e eu te dou essa sugestão, essas dicas, porque realmente funciona. A longo prazo, você vai sentir uma diferença gigante no seu faturamento. E se você gostou desse assunto, um assunto mais aí, você que trabalha empreendendo, trabalha como autônomo nessa área de regularização de imóveis, esses vídeos são essenciais para que você realmente pense melhor e tenha mais clareza no seu futuro e realmente prospere e tenha muitos clientes. É isso que a gente quer. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu curtir, que eu trago mais assuntos sobre esses temas. Até a próxima!